Fala, treinador, teu aluno tem bursite e aí ele sempre reclama no treino que dói o ombro dele e por isso ele não está conseguindo evoluir. Então nessa aula de hoje eu vou te ensinar o que é uma bursite, por que ela acontece, como que ela acontece e o que você precisa evitar no treino do teu aluno para que ele não piore o quadro dele e consiga treinar efetivamente. Então, fica comigo até o final dessa aula. Se você não me conhece, me chamo Otávio, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit nível 2 e aqui eu ensino treinadores como eles podem reduzir dores e lesões dentro do piso preto. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a bursa, ela é uma estrutura que ela fica em vários pontos do teu corpo. Então todo ponto onde eu tenho um tendão passando e ele tem um osso próximo, haverá uma bursa. Então você tem bursa no seu ombro, você tem uma bursa no seu quadril, você tem uma bursa na lateral do seu joelho, você tem uma bursa no cotovelo. E a bursa, ela nada mais é do que uma esponjinha. Essa esponjinha, ela é uma estrutura que vai acumular um pouco de líquido ali e essa estrutura ela serve para reduzir a compressão do tendão contra o osso. Então é uma estrutura que ela é feita e preparada para poder resolver impacto. Normalmente o teu aluno aparece com uma bursite. Então ela pode aparecer, o sufixo, né? It. Então bursa com o sufixo it é uma inflamação na bursa, tá? Então sempre que eu tenho esse sufixo it, então, sinusite, rinite, tendinite, esse sufixo it é sinal de inflamação. Então, o que acontece? Ele tem uma inflamação na bursa. A mais comum no nosso dia a dia é a bursite de ombro, tá? Por que é bursite de ombro? Porque o ombro ele é a estrutura mais móvel do nosso corpo. De todas as articulações do nosso corpo, o ombro é a articulação que tem maior amplitude. Você consegue ter um grau de movimento muito grande. Só que ela paga um preço. Quanto maior a amplitude de uma articulação, também maior é o nível de instabilidade dela. E a tua articulação do ombro, tá? Ela acontece da seguinte maneira. Ela possui uma escápula, certo? A tua escápula, ela tem mais ou menos esse formato aqui, tá? E ela tem uma pontinha óssea, que é isso aqui, ó, que a gente chama de, ele fica assim, ó, que a gente chama de acrômio. Acrômio. Se você está relembrando suas aulas de anatomia, o acrômio, se você vier apalpando a sua clavícula aqui, ó, você vier apalpando ela, você vai chegar aqui na ponta da sua escápula e aí você vai encontrar esse cara, o acrômio. Então você tem a sua escápula aqui, você tem o seu húmero, que segue aqui por baixo, e aí você tem a articulação gleno-humeral, que é a articulação da cavidade glenoide com a cabeça do húmero, certo? Até aqui não falei nada de novo, estou chovendo no molhado, tenho certeza. Quando eu vou movimentar o meu ombro, tá? Eu tenho essa região aqui, ó, onde passa, tá? Nessa região aqui, ó, que é o espaço subacromial, Nessa região aqui eu tenho passagem de várias coisas. Tendão do manguito, no geral, principalmente tendão de supra-espinhoso. Esse tendão, inclusive, que ele sai daqui de cima e se prende no húmero, tá? E ele vai fazer o papel de levantar o braço, vai fazer o papel das rotações de ombro. Eu tenho vários músculos que passam nesse espaço subacromial. E aqui em cima, então, como eu te falei, existe uma bursa. Bem nessa região, embaixo do acrômio, ele fica uma bursa, que é essa estrutura esponjosa que a gente conversou no começo da aula, que fica aqui para absorver esse impacto e para que esse tendão que passa aqui, ele não pressione diretamente contra o osso. Ele tem essa estrutura que vai proteger esse tendão. Só que a tua escápula ela é uma estrutura móvel, ela não tem uma articulação fixa que estabilize ela, ela depende de músculos que coordenam o movimento dela. Quando você vai fazer uma elevação do teu braço, então tu vai pegar o teu húmero e levantar ele para cima, tá? Você vai fazer isso aqui, você pensa que essa estrutura ela vai começar a subir e ela tende a pressionar bem nessa região aqui, ó. Se isso aqui sobe, então esse braço vai subindo para cá, esse braço vai subindo para cá, eu vou reduzindo esse espaço subacromial e isso aqui vai pensando. E isso aqui vai pressionando cada vez mais. Então, o teu corpo ele é mágico, ele é muito inteligente e ele coordena músculos para fazer essa tua escápula girar. Eu tenho um músculo que se insere aqui nessa ponta e vai puxar
aqui para cima, que é nada mais nada menos que o trapézio superior. Eu tenho um músculo que está aqui embaixo, vem daqui e puxa a tua escápula para cá, que é o teu trapézio inferior, e eu tenho um músculo que se prende aqui na ponta da escápula e puxa essa escápula para frente, que é o teu serrátil. Quando esses músculos contraem junto, ele faz isso aqui, ó. Ele roda a escápula. Então, no momento que você está levantando o teu braço, esses músculos, então aqui eu tenho o meu acrômio, esses músculos coordenam para que o acrômio que está aqui, ele suba junto com o levantar do braço. Então, conforme o meu braço ele levanta, a minha escápula ela deve se mover junto. Isso garante que eu sempre vou ter um bom espaço subacromial e eu vou ter pouca compressão em cima do tendão. Uma compressão normal, uma compressão natural e esperada. O que acontece? Quando o teu aluno ele chega com uma dessincronia, por exemplo, então são 3 possibilidades aqui que pode trazer esse impacto, né? Essa compressão da tua escápula. O primeiro deles é uma falta de coordenação escapular. Falta de coordenação escapular. O que acontece? Se esses 3 músculos eles não são coordenados, se esses 3 músculos eles não trabalham em sincronia, e existem outros músculos aqui, por exemplo, como trapézio médio, como romboides, aqui eu tenho o elevador de escápula que puxa isso aqui para cima também, eu tenho uma série de músculos importantes que atuam, até mesmo o grande dorsal, que se insere bem nessa região inferior da escápula. Eu tenho músculos que atuam na tua escápula. E se esses caras eles não são bem coordenados, eu não tenho força, eu não tenho controle, eu não tenho noção, ou no caso, o teu aluno não tem essa consciência, expor ele a movimentos acima da cabeça tende a fazer com que ele não consiga ter esse controle. Então, movimentos de elevação do braço vão depender também dessa coordenação. E esse aluno está começando. Se eu começo a botar volume de repetições pendurado, então eu começo a botar ele para fazer muito movimento de empurrada, eu começo a botar muito movimento de puxada, a tendência é que essa musculatura não consiga estabilizar, não consiga contrair no momento certo, e então ele começa a diminuir esse espaço subacromial, e esse pinçamento, ele começa a acontecer, essa batida. Existia durante muitos anos o conceito de síndrome do impacto, né? Era o nome dado para essa coordenação. Hoje já se atende como dor subacromial, porque já se sabe que o impacto é natural e esperado. Mas então eu posso ter, primeiro, uma falta de coordenação escapular. Segundo ponto, eu posso ter uma fraqueza da musculatura do manguito, tá? Manguito. Por quê? Porque a musculatura do manguito, ela vai atuar da seguinte maneira. Eu tenho, claro, músculos que vão levantar meu braço, mas em compensação, os outros músculos que se prendem aqui embaixo, que se prendem do outro lado, né, que vem de trás, eles puxam isso aqui para baixo. Então, conforme a tua escápula se movimenta, pensa que o teu ombro, a tendência dele era fazer isso aqui, ó. Ele está preso. Então, a hora que ele começasse a levantar o braço, ele ia puxar e fazer isso aqui. Então, eu preciso de músculos que puxem também essa ponta para baixo, que façam isso. E eles coordenam. Então, quando a tua escápula, o teu ombro roda para levantar, os músculos do manguito puxam ele para baixo e garantem que essa estrutura também vai manter o espaço subacromial. Então, se esses caras não conseguem fazer isso, eles não têm essa capacidade, essa força, esse controle, ou até mesmo o teu aluno não aprendeu a fazer isso ainda porque ele não tem prática no movimento, ele não teve exposição no movimento, aí eu posso ter um problema. E terceiro e último fator que realmente influencia nisso é um mau manejo de carga. Ou seja, tu não está conseguindo fazer um bom controle, ou o teu aluno não está conseguindo fazer um bom controle da intensidade do treino dele. O volume de repetições está demais, a carga que ele está usando está demais, porque ele até consegue fazer isso aqui de uma maneira natural, porque se ele faz sem o peso, e ele começou movimentando o braço contigo, quer dizer que isso aqui acontece. Essa coordenação escapular acontece. Mas só com o peso do braço. Quando ele tem alguma coisa na mão, seja uma elevação lateral, quando ele está segurando uma barra para botar para cima da cabeça, no caso do CrossFit, quando ele está se pendurando na barra para fazer uma barra fixa, eu começo a botar carga. E a carga sempre vem para testar a tua técnica. Normalmente, a grande maioria é a junção desses
três caras. Eu tenho uma falta de coordenação escapular somada com uma fraqueza na musculatura do manguito e um mau manejo de carga. Esse cara tá treinando muito, tá dormindo mal, tá comendo pouco, tá manejando o estresse de uma maneira horrível. Então eu somo isso aqui tudo e eu crio um problema muito grande para essa musculatura. E aí eu começo a adicionar volume, eu começo a adicionar carga, e aí eu começo a ter a nossa famosa bursite, tá? E aí, Físio, o que eu faço para poder evitar isso do meu aluno? Como é que eu faço para que meu aluno consiga sair disso aqui ou nem chegar nesse ponto? Então, se a gente entende que esses três fatores são fatores cruciais para você poder manejar o teu aluno, então, primeiro ponto é: adiciona exercícios no teu aquecimento antes da aula. Hoje eu vou ter um padrão de puxada, por exemplo. Hoje eu vou ter um padrão de empurrada, vou fazer supino, vou fazer push press no CrossFit. Enfim, vou trabalhar movimentos que vão usar a articulação do ombro. Então eu uso exercícios de coordenação escapular. Eu começo a adicionar na rotina desse meu aluno exercícios de coordenação escapular, assim como também exercícios de fortalecimento para o manguito, isolado mesmo. O clássico que a gente conhece, puxando na lateral, mas também puxando na posição de 90 graus de ombro. Porque os movimentos acontecem acima da cabeça, então eu preciso ganhar força nessa região, com o braço acima da cabeça. Assim como eu vou adicionar também um manejo e entender que esse meu aluno que está iniciando nesse processo, ele não tem esse controle, ele não consegue ter as ferramentas para ter esse controle. Então eu preciso educar esse meu aluno. Eu preciso mostrar para ele como que eu reduzo o volume de treino dele, como que ele pode manejar a dor dele. Pô, começou a doer, essa dor é normal, não é normal? Eu preciso falar para esse meu aluno. E eu, como treinador, preciso ter as ferramentas para poder guiar esse meu aluno. É o papel do treinador fazer isso. Normalmente, quando o teu aluno ele começa a ter esse tipo de situação, é porque nós, treinadores, não conseguimos de maneira eficiente educar ele ou ajustar o treino dele para que ele conseguisse desenvolver e progredir de uma maneira segura. Lembrando que lesões elas são inerentes ao esporte, muitas vezes podem acontecer, e um fator de risco importantíssimo é ele já ter essa lesão previamente. Ou seja, teu aluno chegou para treinar contigo e ele já tem um histórico de dor no ombro, ele já teve lá atrás, 10 anos atrás, ele já teve uma dor no ombro, ele já teve uma dor no joelho. Então tu ter um histórico de dor é um fator importante, é um check importante que você deve ter na sua anamnese, porque isso pode ser gatilho para ele voltar a ter dor. Fechado? Isso aqui tudo, esse raciocínio que eu crio aqui, é um raciocínio que eu trago para os treinadores dentro da mentoria Treinador RX. Então, se você é treinador e quer entender como é que você pode manejar, principalmente entendendo que o mercado está mudando e o perfil de alunos que aparecem para treinar hoje são pessoas que têm algum tipo de alteração, pessoas que vão chegar para você com uma condromalácia patelar, com uma alteração de menisco, com uma degeneração discal na coluna lombar. Você se sente apto, por exemplo, a poder guiar esse cara? Conta na mão quantos alunos teus hoje você consegue atender que não tem nenhum tipo de alteração. A partir dos 35 anos é natural e esperado que alterações como bursite ou hérnia de disco apareçam na sua sala. Então o treinador ele tem que estar preparado, ele tem que ter o conhecimento para poder dar segurança para esse aluno. E se você é um treinador e quer se diferenciar no mercado e entender de verdade como você pode manejar casos como esse e fazer seus alunos continuarem treinando sem piorar o quadro dele e melhor, conseguindo trazer qualidade de vida e segurança, faz o seguinte, clica no primeiro link da bio e entra hoje mesmo para a mentoria Treinador RX. Fechado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de compartilhar com um colega teu e já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.